Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo Boa Coisa, bem? noite. Tudo bem, boa noite. que Graças a coisa, Deus, tudo bem. que coisa boa tê-los por aqui, gente. Muito boa noite para quem está assistindo a live. A gente está muito feliz de estar aqui, de estar nesse momento tão importante, né, que é o Maio Humanizado. A gente está com essa equipe também sensacional, que vocês vão conhecer em breve, cada um deles, eles vão se apresentar e vocês vão ver o peso que a gente tem nessa live hoje. Muito bom. E falando um pouquinho de Maio Humanizado, a gente está nesse movimento aqui como profissionais dessa área de humanos. E parabenizando hoje, né, dia 20 de maio, dia do profissional de RH. Então, Isso. para quem está assistindo, parabéns. Fazer esse trabalho tão importante, né, que a gente tem pela frente. E para você que é profissional de RH ou tem interesse nessa área, ou é um líder que está precisando entender um pouquinho mais sobre a área de pessoas, eu te convido a participar do movimento de Maio Humanizado, que é uma causa social, colaborativa, sem fins lucrativos, voltado para a humanização das relações no ambiente de trabalho. E o objetivo é iluminar e conscientizar as questões vitais relacionadas à qualidade das relações no local de trabalho, promovendo culturas organizacionais e ambientes saudáveis que geram resultados sustentáveis. A gente vai ter o segundo encontro nacional de humanização pelo trabalho, que vão ser 12 painéis com 40 especialistas ou mais, e vai ser uma produção e programação voltada para a gente entender um pouquinho desse lado humanizado do trabalho, porque, enfim, quem não entende de pessoas não entende de negócios, e aí é uma roda que gira em torno disso e é super importante. Então, convido vocês olharem para as redes sociais, sempre colocando Mais Humanizado, LinkedIn, site, Instagram. Quando você coloca Mais Humanizado, você vai achar lá a nossa causa, que a Verusca está na frente. Então, procurem, que vai ser super importante esse movimento. E queria. Eu sou a Gabriela, muito prazer aqui, já começando, sem nem me apresentar, que coisa feia, não é mesmo? Gente, eu sou a Gabriela, hoje vou aqui tocar junto com esse time incrível. Sou psicóloga organizacional, sou business partner, consultora, então está nesse movimento de trabalho há um tempo e fui convidada hoje para mediar essa mesa. Eu queria convidar os meus colegas aqui a se apresentarem, falarem um pouquinho do que vocês fazem, de onde vocês são, e, enfim, queria que vocês se apresentassem um por um. Pode ser? Sim, pode. Pode ser. Primeiras damas, né? Primeiras damas, exatamente. Vou chamar a Lúcia. E aí a gente vai Lúcia, Cíntia e Júlio. Pode ser? Pode ser. Pode. Maravilha. Então, bora lá. Bom, sou Lúcia Rosolém, eu fiz a minha carreira em recursos humanos, né? A partir de 2011, eu tive a alegria, na verdade, de poder trabalhar com desenvolvimento humano e organizacional. Durante a minha carreira, fiz várias especializações e as últimas foram segurança psicológica de times, action learning e MBA em cultura organizacional. Então, assim, tenho buscado levar aquilo que aprendi em todas as oportunidades que pude, né? Dentro do universo organizacional. E tenho sido, assim, muito realizada nessa jornada. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês, para falar de um tema que salta aos olhos para mim. É isso. Cíntia, para você agora. Vamos lá. Então, meu nome é Cíntia Mioto. Eu falo do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou psicóloga há mais de 20 anos e desde a minha formação, a área da psicologia organizacional sempre foi o meu foco e o meu interesse. Eu trabalhei durante 12 anos no RH de uma empresa aqui da cidade e depois eu resolvi seguir outros caminhos e atuar com a consultoria. Então, hoje eu sou consultora de empresas
E eu preciso também, assim, agradecer a Verusca, porque eu conheci ela através do Instagram e a partir dos conteúdos dela, das lives, dos café com DHO que ela faz, eu fui me interessando cada vez mais pelo assunto, pela modelagem da cultura organizacional. O meu foco é saúde mental no trabalho, é o desenvolvimento humano e organizacional. Eu fiz a formação de facilitadores, estou fazendo o MBA e estou seguindo nesse caminho e atuando também com a questão da atualização da NR1, que é um dos assuntos que, no final, né, a gente vai conectar com o assunto da segurança psicológica e da inovação. É isso. Muito boa noite, meu nome é Júlio César Schmaltz, eu estou falando de Brasília. Eu tenho formação em engenharia civil, quer dizer, vim da área de exatas para a de humanas, adorando essa transição. Mês passado eu inteirei 40 anos de contribuição com o serviço público, me aposentei com mais de 27 anos como auditor, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria em desenvolvimento humano e cultura organizacional, e sou um mentoreado pela nossa querida Verusca Galvão, e é uma grande honra estar aqui participando desse movimento tão importante, às vésperas da entrada em vigor da NR1, que será na segunda-feira, e do Maio Humanizado, que estou aguardando para poder chegar no dia 29 e 30, tá em Itu, que vai ser fantástico. Convido a todos para estarem lá também. Muito bom. Vocês sentiram, né, o peso dessa mesa, gente. E tem gente de todo canto, né? Gente do Rio Grande do Sul, eu falo de Fortaleza, então, mais humanizado. São Paulo. De São Paulo, a Lúcia. Então, olha, a V, de fato, conseguiu conectar todo mundo, né, assim, de fato, no Brasil, porque, de fato, o Brasil é um mundo, né? A gente olha para cada região, é tanta gente, tanta coisa acontecendo, e mesmo assim a gente olha para o mesmo objetivo, que é essa humanização do trabalho. E conectando tudo isso e trazendo essas pessoas, a gente vai falar hoje na nossa mesa um pouquinho de inovação e segurança psicológica, que é um tema que eu nem digo que é futuro do trabalho, é o atual. Como o Júlio falou, a NR1 já entra em vigor agora, né, assim, com caráter de acompanhamento das empresas por enquanto. Mas é isso, em breve, um ano a gente sabe que passa rápido, muito rápido. Em breve, né, a gente vai começar a ter fiscalizações, porque sim, a gente sabe que inovação e colocar o mercado num lugar sustentável, empresas que se conectam com o que está acontecendo na economia, com o futuro do que está acontecendo na economia global, do Brasil. Ela precisa de um time tanto ligado à inovação e também um time de alta performance. E isso é imprescindível ter a segurança psicológica. E por isso que esse tema é tão importante. Quanto mais a gente vai olhando, estudando e atuando como consultor nas empresas, a gente vê que isso é uma realidade. Então, hoje queria convidar o Júlio para falar um pouquinho de segurança psicológica, assim, a gente começar esse papo falando um pouquinho da origem da segurança psicológica, de onde veio esse conceito, e aí para a gente dar continuidade para falar um pouquinho mais sobre esse tema. Pois é, a segurança psicológica é interessante que há 60 anos atrás, né, os professores Edgar Schein e Warren Bennis, do MIT, né, eles escreveram um livro em 1965, já falando sobre a necessidade da segurança psicológica para ajudar as pessoas a enfrentarem as incertezas e a ansiedade das mudanças organizacionais. Mas esse termo tomou corpo mesmo, foi com a doutora Amy Edmondson, que ela é uma escritora, já escreveu alguns livros, e um deles eu acho que tem que ser um livro de cabeceira para todos os líderes, que chama-se Organização Sem Medo. Ela é PhD em comportamento organizacional e professora de liderança e gestão de Harvard. E em 2021, muito interessante, que ela ganhou um prêmio que corresponde a um Oscar dos melhores pensadores em gestão. Então, no seu primeiro ano de doutorado, em 1990, ela se juntou a uma equipe de pesquisadores interdisciplinares, né, para um estudo inovador sobre erros de medicação em hospitais.
E era um trabalho muito desafiador, né? Pois as operações em hospitais são altamente especializadas, né? São assim, personalizadas. A carga horária é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inicialmente, ela queria apenas desenvolver novas percepções para gerenciar as pessoas. O papel dela nessa pesquisa era examinar quais os efeitos do trabalho com as equipes nos índices de erro médico. E ela pegou como uma variável dependente. A variável dependente é aquela variável que, numa pesquisa estatística, ela que norteia o resultado, né? E essa variável dependente que ela elencou era a taxa de erro por equipe. Ela supôs claramente que as equipes mais eficientes seriam as que cometeriam menos erros. Então, fizeram uma coleta de dados durante 6 meses. Quando ela foi vendo os resultados, ela percebeu que havia, sim, variações entre as melhores e as piores unidades de atendimento, bem como existiam equipes também que eram assim mais fortes, porque tinham maior respeito mútuo, tinha maior colaboração entre eles, mais confiança nas suas habilidades técnicas. E quando ela chegou no resultado, ela notou que as melhores equipes estavam aparentemente cometendo mais erros. E essa correlação ela era estatisticamente relevante. E ela ficou pensando em como é que ela podia dar essa notícia para as pessoas que estavam fazendo essa pesquisa, porque estava vindo antagonicamente ao que ela estava pensando. Mas ela ficou pensando melhor e ela falou que as melhores equipes talvez tivessem se tornado tão confiantes ao ponto de ficarem descuidadas. Mas aí ela diz que esbarrou na segurança psicológica, porque pois a pretensão dela era estudar as equipes e sua relação com os erros, né? Mas veio um momento que ela chamou de eureka, é uma expressão do Arquimedes, né? Quando descobriu um empuxo. Pois ela teve um insight sensacional. Peraí, as melhores equipes não cometem mais erros, elas relatam mais, elas discutem mais sobre os erros. Foi então que ela convidou um pesquisador para fazer um aprofundamento nessa pesquisa. E esse pesquisador, ele não estava sabendo quem eram essas equipes, já que já tinham os resultados. Ele foi a campo, né? Através de observações, de entrevistas abertas sobre aspectos do ambiente do trabalho, e aí começaram a descobrir os dois que as equipes variavam extremamente em relação às pessoas se sentirem capazes de falar sobre seus erros. E essas diferenças estavam perfeitamente correlacionadas com as taxas de erros detectadas. Ou seja, em resumo, as pessoas das melhores equipes, elas falavam abertamente sobre os riscos dos erros, buscando encontrar novas maneiras de detectá-los, de preveni-los mesmo, né? Então, essa descoberta acidental, como ela chama, fez com que ela partisse para uma nova direção de pesquisa, descobrir como o clima interpessoal da relação entre as pessoas ele podia variar entre os grupos, em outros locais de trabalho, não só na saúde, e se isso influenciaria no aprendizado e na comunicação. Então, ao longo dos anos, né, já junto com os alunos dela de doutorado, eles descobriram que a segurança psicológica varia de fato entre os grupos, ou seja, a segurança psicológica ela não é um fator individual, é do coletivo, né? Então, ela varia de fato entre os grupos e que importa e muito para prever comportamento de aprendizado como objeto de medida de desempenho. E ela conceituou, então, a segurança psicológica como uma crença compartilhada, porque já que é um grupo, ela é compartilhada, de que o ambiente de trabalho é seguro, sim, para correr riscos interpessoais. E, recentemente, esse conceito de segurança psicológica se estabeleceu como uma estratégia para promover aprendizado, inovação e comprometimento. Muito bom. E é isso que eu tenho a falar da origem por enquanto. É uma origem bonita, né? É a eureka, é aquele momento que a pesquisadora toma consciência. E é interessante porque a gente vê tanta transformação no mercado quando a gente
A gente estuda desde lá da Revolução ali na Segunda Guerra Mundial, e aí as coisas vão tomando forma, e aí na década de 80 outra forma, e agora outra forma. As coisas são muito voláteis, né? Mas uma é constante. A gente sempre tem pessoas no mercado de trabalho. Então, segurança psicológica, por mais que foi um momento eureka da cientista, né? Ela deveria ser natural a gente entender que um ambiente positivo ele é importante para as pessoas se sentirem confortáveis. E aí, quanto mais esse mercado vai se atualizando para um lugar de inovação, né? Assim, todos os dias o mercado é outro. Então, isso fica ainda mais fundamental e claro para a gente entender. Eu adoro essa história da origem da segurança psicológica, é muito bom. E o Júlio conta de forma magnífica. E aí, trazendo isso de inovação, né? Assim, trazendo o quanto é importante esse lugar de segurança psicológica, a Lúcia vai trazer um pouquinho do contexto de um projeto extremamente importante, que meio que foi um marco, né? A doutora Amy, ela traz o conceito de forma bem científica, com dados, informações, mas a gente vai ver isso na prática, né, Lúcia? Assim, como isso, com esse projeto, a gente vê a ciência se tornando prática e aí comprovando de vez o quanto é importante essa segurança psicológica para uma empresa tão inovadora, né? Pois é. Eu vou falar, então, da experiência do Google. E há tempos atrás eu ouvi que talvez se não fosse o projeto Aristóteles que o Google desenvolveu entre 2012 e 2015, talvez assim a doutora Amy não tivesse ganho essa notoriedade, né? E quando o Google começa a fazer esse projeto, ele estudou 180 equipes de trabalho. E o que ele queria entender? Por que equipes com os mesmos recursos, com os mesmos recursos intelectuais, né? Com a mesma cultura, tinha times que performavam maravilhosamente bem e outros razoavelmente bem. E vai entrevista, e eles chegam a 5 tópicos que eram presentes nesses times que performavam muito mais. Mas é interessante, eu esqueci de falar isso, por que projeto Aristóteles? O filósofo, ele fez uma fala que ele dizia o seguinte, que o todo é maior que a soma das partes. E o Google queria provar isso com esses times de trabalho. E aonde ele chega com os resultados, né? Dos 5 elementos que ele viu, detectou e chegou à conclusão que esses times de alta performance tinham que ter, era o primeiro, o 5º elemento seria o impacto. Então, todas as pessoas daqueles times que performavam bem sabiam exatamente o impacto do seu trabalho nas metas e naquilo que teria que dar de resultados, nas entregas. 4º elemento, todos eles sabiam o significado do trabalho deles para o time. O 3º elemento, eles tinham muita clareza e qual era a estrutura onde eles estavam inseridos, né? O segundo, que veio em segundo lugar, foi confiabilidade. E veja só, não é confiança, é confiabilidade. Então, assim, não é nem aquela confiabilidade dos laboratórios de qualidade, né, nas organizações. O time tinha absoluta certeza que todas as pessoas iriam entregar a sua parte na demanda. Então, isso
permitia que eles ficassem tranquilos, que todo mundo ia fazer sua parte. E, em primeiríssimo lugar, veio a segurança psicológica, ou seja, que nesses times de alta performance, eles tinham espaço para ser o que eles eram, na verdade. E eles tinham espaço e permissão, o time dava permissão para se correr riscos interpessoais, né? Então, o que seria? Dizer que não sabia, que não entendeu, que não concordava, enfim, qualquer que fosse uma situação que gerasse constrangimento, que gerasse insegurança. E ainda teve 2 elementos que eles também viram nesse projeto. Primeiro, que esses times tinham espaço de fala igual para todos. Então, todos eram ouvidos e todos podiam falar. E o segundo seria alta sensibilidade social. Então, as pessoas se conheciam muito e sabiam, pelo tom da voz, pela postura, pelos pequenos sinais que muitas vezes passam desapercebidos, aquelas pessoas sabiam quando aquela pessoa estava bem ou não. Então, o Google revolucionou também com esse projeto. E aí, como ele veio à tona, ele foi, vamos dizer assim, divulgado no mundo todo, a doutora M veio junto, né? E felizmente, né? Vamos dizer assim que o mundo ganhou, o mundo organizacional ganhou muito com essas duas situações, esses 2 momentos da segurança psicológica, quando ela surge e a partir do Google, que também vem e fala, gente, é isso, né? Então, a gente não pode esquecer nunca desses 5 tópicos que o Google descobriu também, né? Muito bom. Muito bom. Inovação tem a ver com segurança psicológica, né? E o Google é a empresa que a gente mais olha como Sim. tecnologia, traz esse lugar, né, Lúcia? Gabriela, Oi. eu posso fazer um comentário em cima dessa explanação Com maravilhosa da Lúcia? certeza, a gente está aqui, ó, é nossa. É muito interessante esses 5 padrões que a Lúcia trouxe assim, de uma maneira bem peculiar, assim, muito, muito clara, né? E que a segurança psicológica é o fator que, tendo ela, os outros 4 é possível ser desenvolvido. Isso. A partir da segurança psicológica. E o Google é a empresa que mais tem dados no mundo, né? Mas eles procuraram em tudo e não encontraram. Procuraram na personalidade, no gênero, na competência, na habilidade, e foram encontrar numa pesquisa da doutora M, quando ela fez no meio oeste americano, com 51 equipes, onde ela viu que os grupos dentro da mesma empresa, com a mesma cultura, eles performavam diferente também. E isso tudo dentro disso que a Lúcia trouxe. Muito fino isso, viu, Lúcia? Legal. Ah, e sabe o que eles descobriram? No final das contas? Que não era, né, a qualidade individual das pessoas, a competência técnica e tal, mas sim como eles se conectavam no grupo, no time. Eu gosto mais de time. Como eles se conectavam no time. Isso é que fazia toda a diferença. E eu vejo isso na prática, tá? Quando a gente trabalha com times em segurança psicológica, o nível de conexão que se eleva, né? Então, assim, felizmente eu também já pude observar na prática que isso é isso mesmo.
Exato. Tem a ver com o comportamento humano, né? Estava aqui procurando uma frase de Skinner, que é um psicólogo que trouxe o behaviorismo, né, o comportamental. E há muito tempo ele falava que os principais problemas enfrentados hoje pelo mundo só poderão ser resolvidos se melhorarmos nossas compreensões do comportamento humano. E o que é comportamento humano, se não a busca por segurança psicológica, né? Então, muito interessante esse relato, né, assim, desse projeto. Muito bom mesmo. E aí, para o pessoal entender um pouquinho, assim, ok, estou entendendo de onde veio, qual foi a comprovação mais importante até agora, mas, assim, o que a gente faz, né? Assim, quais são os elementos chaves para a gente procurar dentro da nossa empresa sobre segurança psicológica, Cíntia? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses pilares da segurança psicológica, esses elementos que vêm complementar os pilares, e eu só queria reforçar o que o Júlio falou sobre o livro, né? Eu acabei mostrando ali esse livro da doutora Amy, a Organização Sem Medo, indicação também, comprei por indicação da Verusca, né? E ele é de uma leitura muito fácil, muito acessível, de fácil compreensão, e concordo com o Júlio, que é um livro de cabeceira. Então, para quem deseja entender mais, né, sobre a segurança psicológica, sobre a pesquisa, sobre a importância desses elementos, esse livro é uma boa indicação. Mas fechando um parênteses, né, eu fiquei então de falar sobre a questão dos elementos. Antes de falar sobre os 7 elementos da segurança psicológica, eu só quero contextualizar um pouquinho os 4 pilares da segurança, e depois eu falo um pouquinho dos elementos que vêm complementar esses pilares, né? Então, quais seriam esses 4 pilares da segurança psicológica? Seria a segurança para se expressar. Então, o que significa, né, ter segurança para se expressar? É que as pessoas, né, dentro desse ambiente psicologicamente seguro, onde existe essa segurança, elas conseguem compartilhar as suas ideias, as suas experiências, as suas dúvidas, as suas sugestões, mesmo que sejam diferentes das outras pessoas, sem ter aquele medo e aquele receio, né, de que possa haver um constrangimento, uma retaliação, alguma forma assim de crítica mais pesada por estarem, né, se expressando da maneira como são, por serem autênticos, por poderem ser quem são nesse ambiente, né? E tudo que a gente fala aqui e vai estar falando aqui, né, nesse painel, sempre pensando, né, na segurança, no ambiente psicologicamente seguro. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar da segurança é a segurança para interagir. Então, ambientes psicologicamente seguros, eles criam essas oportunidades, eles encorajam as pessoas, incentivam as pessoas a colaborar, a dialogar. Então, é um fator que aumenta, né, a probabilidade da questão da colaboração entre as pessoas, né? Ambientes onde eu posso exercitar o diálogo, onde eu posso, enfim, trocar as minhas ideias sem medo, sem receio, também é um ambiente que vai criar essa colaboração e essa maior satisfação das pessoas e, consequentemente, vai gerar impacto na questão do desempenho. O terceiro pilar é o pilar da segurança para aprender. Quando a gente fala em aprendizado, a gente fala também em tentativas, em erros, em falhas, que todo ser humano tem e vai acontecer. Então, um ambiente que tenha segurança psicológica, que promova essa segurança psicológica, ele vai permitir que as pessoas também experimentem e cometam seus erros. E através desses erros, que elas possam aprender, né? É como se fossem testar experimentos, testar soluções, mas que a equipe possa apoiar nesse sentido também, né? De enxergar esse erro também como uma oportunidade de melhoria e de aprendizado. E o quarto pilar é a segurança para pertencer. Então, quando a gente fala em sentimento de pertencimento, é um ambiente onde as pessoas se sentem acolhidas, onde elas se sentem valorizadas e onde elas se sentem também
respeitadas pela equipe, né? Pelos colegas, pelo time. Então, fazendo assim um resumo geral desses 4 pilares, né, a gente não consegue, na verdade, desconectar um do outro, né? Eles estão todos assim vinculados e fazem parte, né, desses ambientes que a gente chama de psicologicamente seguros. E talvez aqui também cabe uma reflexão que um ambiente psicologicamente seguro, que tenha segurança, ele não significa você somente oferecer um tratamento psicológico para as pessoas, né? Não significa só isso. Claro que é importante, sim, oferecer apoio, tratamento, mas ele diz muito mais, né, do que somente aquele atendimento individualizado, né? Como também a Lúcia comentou, a questão ali do coletivo, né, da equipe, e não só olhar para aquele ser humano de uma maneira individualizada. Então, né, partindo desses 4 pilares, que são os básicos da segurança, eu vou agora comentar sobre os 7 elementos que complementam esses 4 pilares. Até fiz uma colinha aqui para não esquecer de nenhum, né? E vou começar aqui pela questão da reação aos erros, reagir a erros, né? Então, nestes ambientes psicologicamente seguros, o erro, ele é visto como uma oportunidade de melhoria e de aprendizado, e não é visto como um motivo assim de vergonha das pessoas, né? Como um motivo assim que vá trazer algum tipo de receio para as pessoas falarem sobre esse erro, né? Alguma punição. Então, ele é visto de uma forma assim bem geral e resumida como uma oportunidade para as pessoas crescerem e aprenderem. Se as pessoas conseguem aprender com os erros, a probabilidade de que esses erros aconteçam no futuro é bem menor. Então, o que vai gerar? Vai gerar, né, um maior desempenho das equipes, vai gerar inovações, vai gerar, fazer com que as pessoas possam ter ideias mais criativas. Então, tudo vai impactar na produtividade e no desempenho das equipes. Então, esses ambientes que promovem essa segurança permitem que as pessoas possam, sim, errar, falhar. Somos seres humanos, né? E todos nós, em algum momento, a gente vai errar e vai falhar. Mas que as pessoas não sintam vergonha, que as pessoas não tenham receio de errar, porque a partir disso, nesses ambientes, a equipe também apoia nesse sentido, né? A equipe está ali presente para ajudar e apoiar. O segundo elemento é lidar com problemas. Lidar com problemas, com questões mais difíceis, mais complicadas, enfim, conflitos, né? Então, que as pessoas também possam falar sobre isso, sobre essas questões mais complexas, sobre os problemas, ao invés de silenciar, ao invés de ter aquele receio de não trazer para a equipe, né, essas questões mais, como a gente diz, essas conversas um pouco mais difíceis, né, mas que elas possam trazer para que a equipe possa, sim, ajudar na resolução desses conflitos, desses problemas, e possa também ajudar nas soluções, né, onde as pessoas possam também ter soluções mais criativas. Então, a equipe apoiando, né, e criando esse ambiente onde as pessoas podem ser mais autênticas, podem ser quem elas são, sem ter medos, sem ter receios. O terceiro elemento da segurança, a gente fala sobre aceitar a diversidade. Então, nestes ambientes psicologicamente seguros, as diferenças individuais, elas são valorizadas, elas são respeitadas. E como a gente diz, né, essa diversidade acaba sendo uma fonte muito grande assim de riqueza e de aprendizagem. Então, isso também traz como consequência toda a questão do quê? Da inovação, das pessoas poderem crescer, aprender com as diferenças, acolher as diferenças e crescer como equipe, né? E a equipe sempre ali apoiando
ajudando, então, nesse processo todo. Então, a diversidade, ela precisa ser olhada, precisa ter esse olhar mais atento e cuidadoso de que é muito válida, é uma fonte de riqueza, uma fonte de aprendizagem dentro dessas equipes. O quarto elemento, né, da segurança, eu coloquei aqui também como assumir riscos. Então, assim, quando a gente fala em assumir riscos, não é de uma forma assim de sair, né, de uma forma insana, meio louca, impulsiva, assumindo todos os riscos possíveis, né, de uma maneira meio desenfreada, mas sim poder assumir alguns riscos que são calculados, né, e que, sim, a partir do momento que você assume algum risco, você está também fazendo algumas tentativas. Fazendo algumas tentativas, você poderá falhar, você poderá errar também. Mas, assumindo esse risco, né, e trazendo um resultado mais ali satisfatório no final, tudo isso vai fazer com que as pessoas também sejam mais criativas, sejam mais colaborativas, que criem um espaço e um ambiente de maior satisfação e de maior colaboração entre as pessoas. Então, vocês vejam, né, que tudo está conectado. Eu digo assim, se a gente não consegue separar um elemento de outro, a gente não consegue separar os pilares, né? Porque tudo gira em torno de ambientes onde as pessoas, de uma forma reduzida, elas podem ser quem elas são. Elas podem assumir os seus erros, elas podem assumir riscos, elas podem falar sobre suas opiniões, não ter medo, né, da questão ali da diversidade, e a segurança psicológica acaba sendo ali uma base, digamos assim, um terreno fértil, né, para que esses processos aconteçam. Eu já estou quase finalizando aqui, estamos no quinto, né, elemento, que é pedir ajuda. Pedir ajuda parece uma coisa tão óbvia, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? E quem não precisa de ajuda ou não precisou de ajuda em algum momento da vida pessoal, da vida profissional. Então, pedir ajuda faz parte também desse ambiente psicologicamente seguro, né? E que a equipe possa ser um suporte, uma base solidária com esses pedidos. E que tenha também o entendimento de que ninguém é perfeito, né? Então, acho que cabe aqui também entender que todos temos as nossas vulnerabilidades e as nossas fraquezas, por justamente sermos, né, seres humanos, e que pedir ajuda não é nenhum ato de vergonha, né? Nenhum ato que deva ser, assim, escondido de alguma forma. O penúltimo elemento né, da segurança psicológica, a gente fala sobre o respeito mútuo. O respeito, na verdade, para mim, né, particularmente, assim, é a base de tudo, porque tratar as pessoas com respeito, com dignidade, para mim é o básico. Então, a gente pode não concordar com as pessoas em tudo, em todas as coisas, em todas as situações, mas a gente precisa respeitar. Então, isso é básico, né? E quando se tem respeito nesses ambientes, existe uma maior colaboração entre as pessoas. O ambiente se torna mais colaborativo, mais produtivo, existe um maior engajamento, né, das pessoas, e tudo isso vai impactar no desempenho, na alta performance dessas equipes. E para finalizar, o último elemento da segurança psicológica é a apreciação. O que seria, né, a questão da apreciação? É o reconhecimento que a gente tem pelas pessoas, pelo trabalho que elas fazem, pelas ideias que elas dão, pelas sugestões, pelos resultados também do trabalho, mas não somente pelos resultados em si. Quando a gente fala aqui em apreciação e reconhecimento, a gente tem que lembrar também de todo o caminho que essa pessoa percorreu para chegar, muitas vezes, até aquele resultado. Então, reconhecer o esforço e a dedicação dessa pessoa nesse processo todo também é muito importante para que a pessoa também se sinta valorizada. Então, os 4 pilares e esses 7 elementos da segurança psicológica, como eu disse lá no início, não tem como desvincular, não tem como desconectar eles.
porque todos eles são essenciais, né, para construir ambientes mais saudáveis e ambientes onde existam relações interpessoais saudáveis e de qualidade. Acho que é isso. Talvez até tenha falado um pouco demais, mas enfim, se alguém quiser contribuir ali, colaborar com alguma questão, fiquem à vontade. Eu posso falar? Claro. Eu só queria contribuir com o seguinte, a gente não pode esquecer que a segurança psicológica, ela só acontece em time. Ela não acontece de indivíduo para indivíduo. E essa eu acho que é a grande sacada, porque todos fazem a segurança psicológica. Ela não adianta um líder querer implantar a segurança psicológica no time dele se as pessoas que estão ali junto com eles não estão afim. Então, é um esforço do time, né? E perfeito, Cíntia. E outra coisa, a gente também não pode esquecer. O líder dentro de um time seguro psicologicamente é mais um. Não é o, né? Então, ele compõe esse time numa roda, num círculo, assim, onde ele tem as responsabilidades dele, mas ele é mais um. Né? Sim. É isso. Bom, eu estava vendo aqui os comentários do chat. CD Vertuan falou que tem marcado uma lição no capítulo 5 dos livros, o seguinte: líderes dispostos a dizer eu não sei têm um papel surpreendentemente eficaz ao envolver corações e mentes dos trabalhadores. Interessante, né? Muito bom. É bem isso mesmo. O Fernando perguntou se eles vão ter certificado dos cursos que vocês estão dando. Oxe! Muito bom. Meu Deus. E aí, para complementar um pouquinho mais, né, assim, sobre tudo isso que a gente está falando, o Júlio vai trazer um pouquinho sobre a matriz de alta performance da professora Amy, que a gente estava falando um pouquinho mais cedo. E aí ela é super importante para compreender de uma forma mais prática, né, Júlio? Sem dúvida. E como a Cíntia não falou demais, não, falou muito bem, viu, Cíntia? É verdade. Com maestria, você colocou os pontos, e esses elementos, com eles, a gente faz um diagnóstico de segurança psicológica dentro das equipes. Esses elementos são fundamentais. E assim, a doutora Amy criou também essa matriz de alta performance, né? Onde ela colocou aqui no eixo das ordenadas, né? Lá vou eu com a engenharia, né? Do Y aqui, a segurança psicológica, e no eixo horizontal, desafios e resultados, onde a gente pode ler também desempenho ou autorresponsabilidade. E essa matriz, ela, quando se tem baixa segurança psicológica e baixo desempenho, ou seja, baixa positividade e baixa produtividade, é como estar numa zona de apatia. Essa zona de apatia é aquela zona onde as pessoas não têm interesse em se desenvolver, onde as pessoas estão no trabalho, mas a mente está em outro lugar. É o famoso presenteísmo que tem acontecido um tanto, que as pessoas estão percebendo hoje em dia, né? Elas preferem autoproteção, quer dizer, em vez de se colocar, se posicionar, elas preferem se autoproteger, a ter esse esforço de colocar, de poder falar, né? E muitas vezes é onde tem muita fofoca, então as pessoas não estão se desenvolvendo. Quando já cresce, aumenta a segurança psicológica, mas continua ainda nesse quadrante de ter baixo desempenho, baixa autorresponsabilidade, aí as pessoas elas têm um ambiente, assim, vamos dizer, agradável, né? Elas gostam de trabalhar uma com as outras, tem aquele clima de coleguismos, mas elas não são desafiadas pelo trabalho.
E o trabalho, ele é muito importante para a gente se desafiar, para a gente crescer. E com segurança psicológica, a gente cresce junto, com as pessoas se colocando, as pessoas perguntando, indagando, revelando a sua vulnerabilidade, e todos vão crescendo. Então, nessa zona de conforto, não há um aprendizado, não há inovação, falta comprometimento, falta satisfação com o trabalho. E quando estamos numa zona de baixa segurança psicológica ou baixa positividade e alto grau de desempenho exigido, aí é uma zona muito perigosa, que é a zona de ansiedade. E a maioria das empresas, elas estão nessa zona. Nessa zona de ansiedade é onde surgem os famosos riscos psicossociais que a NR1 agora está abarcando, onde acontece a depressão, o estresse, o burnout, coisas muito sérias. Por quê? Porque os colaboradores estão aflitos para se expressar abertamente, mas não encontram um espaço. Um espaço porque os líderes, eles confundem alto padrão com boa gestão. São muitas vezes líderes que não dão um feedback, não fazem um reconhecimento, não trazem clareza para as pessoas, não dão autonomia. Então, o desempenho ele fica subaproveitado. E aonde todas as empresas querem chegar é nessa zona de aprendizado, que é a alta performance, é onde está o mais alto índice de segurança psicológica e desempenho, e produtividade e autorresponsabilidade das pessoas. Então, aqui é o alto desempenho, são as pessoas colaborando, aprendendo umas com as outras, realizando trabalhos complexos, e aqui é onde realmente existe a inovação, que é o que nesse mundo VUCA, né, IBANI, de alta complexidade e aceleração, a gente vem encontrando e vem buscando, a gente encontra na inteligência artificial também. Hoje ela está super acessível, mas que não vai tomar o lugar do ser humano, onde precisa haver empatia, precisa haver a comunicação genuína e sincera. É isso. Muito bom. Júlio, você falando sobre essa zona de ansiedade, que tem muito a ver com o NR1 e tudo que está sendo falado e, enfim, solicitado também. Eu vi uma pesquisa esses dias de 2023, bem próximo da gente, né, aqui, que 70% das pessoas que colaboraram com a pesquisa e responderam falaram que os líderes têm o mesmo impacto o mesmo impacto emocional do que os seus parceiros e os terapeutas. Então, liderança, de fato, é uma peça muito chave para a saúde mental e produtividade, né, do time. Muito bom. E assim, trazendo sobre produtividade e inovação, Lúcia, como a inovação tem a ver com segurança psicológica? Qual é a ligação desses dois temas? Bom, quando a gente fala em inovação, nós estamos falando de duas coisas clássicas, né? Que são pessoas e risco, certo? E não precisa ser assim uma grande inovação, não. A inovação num processo, inovação em qualquer, vamos dizer assim, qualquer trabalho envolve risco. E se a pessoa não tem, por exemplo, não se sente segura para errar, porque o risco é do erro, ele não dá certo, né? Quando não se tem condição de perguntar, quando não se tem condição de discordar. Numa inovação, num momento de inovação, quantas ideias surgem? Quantos pareceres, quantos olhares em cima de um determinado projeto, né? Se não houver a condição de falar, eu não concordo, eu vejo de outra forma, não tem como propor novas ideias. Ou seja, se você não tem nenhum desses requisitos, você não tem segurança psicológica. Então, qual que é o paralelo? O ambiente seguro, psicologicamente seguro,
ele vai trazer toda a condição de que a inovação aconteça, porque as pessoas podem dar o melhor delas. E quando a gente fala em pessoas e não em risco, nós estamos falando em habilidades, em competências, em saberes, em olhares, né? E se você não puder expressar isso, ou seja, o ambiente não permite esse clima emocional que favoreça a essa troca de ideias, a inovação não vai acontecer. E começa, eu acho, até pelo medo de errar mesmo. Porque, na verdade, o ambiente psicologicamente inseguro, os medos afloram, certo? E no momento de criação, onde você não tem um ambiente totalmente seguro psicologicamente, as pessoas vão silenciar mais do que falar, né? Mesmo porque o silêncio é zona de segurança, né? Como a própria doutora Amy já disse, ninguém foi dispensado porque ficou quieto. Então, como inovar se você não pode se expor, né? Então, a inovação e segurança psicológica andam juntas. Mesmo uma empresa que não tenha, vamos dizer assim, uma área de inovação muito enriquecida, muito dinâmica, ela precisa dar esse espaço para as pessoas pensarem, errarem, aprenderem com o erro, como a Cíntia disse, e inovar. Então, não existe uma empresa que inove frequentemente se ela não tiver um ambiente seguro para as pessoas trabalharem e se exporem, né? E um ambiente e um time que não tem essa condição, ausência de julgamento, gente. Acho que uma das coisas mais difíceis a gente encontrar num time ausência de julgamento, porque, na verdade, é o que a gente tem medo. Se a gente não tem um ambiente seguro psicologicamente, sermos julgados inadequados, incompetentes, impertinentes, seja lá o que for, né? E as equipes jamais alcançarão o potencial máximo delas, sabe? Então, assim, a segurança psicológica é estratégica, sabe? Pode contribuir, Luciana, Pode, com a Cíntia. sua fala? Acho que você tocou num ponto bem importante ali, que se as pessoas têm medo de falhar, de errar, elas não vão propor novas abordagens, novas ideias, novas soluções. E a inovação, ela exige que as pessoas, assim, façam experimentos, né? Tentativas, erros, enfim, né? Para poder haver o crescimento, para poder haver, né, a inovação, as pessoas precisam justamente como se fossem testar algumas coisas. Mas se elas têm esse medo e esse receio desse erro e dessa falha, elas vão se calar muitas vezes. Com certeza. E aí não vai acontecer, né? A inovação em si. Então, isso acho que esse ponto, né, é uma questão bem importante, assim, que você vem colocando, né, para a questão da segurança psicológica, bem importante. Sim. Então, assim, se risco e pessoas é o combo da inovação, há que se ter condições para que pessoas e riscos estejam juntos e de uma forma confortável, digamos assim. O conforto aí não é zona de conforto, é você poder trazer o que você é e o que você pensa sem medo. É o medo que é a questão, né? Então, é isso. Segurança psicológica e inovação é junto. Não tem como tirar uma coisa da outra, né?
Isso assim é que eu pura penso. neurociência, né, Lúcia? Porque quando a gente sente medo, a amígdala cerebral, né, ela é um detector de ameaça. E o cérebro ele não Sim, distingue uma ameaça física de uma ameaça psicológica. é isso aí. Então, o silêncio é um fator importantíssimo de ser observado. Se existe silêncio na sua equipe, líder, averigue, busque conhecer seus colaboradores melhor para saber o porquê está existindo isso, porque sua empresa está deixando de ganhar com inovação, com aprendizado, com crescimento. É isso aí. E olha, o silêncio tem um custo altíssimo. Altíssimo, né? Olha aqui que o CD Vertuan falou. Líderes que apreciam somente as boas notícias criam medo que os impede de ouvir a verdade, mas não tem a menor dúvida sobre isso. Mata ainda o mensageiro, se for o caso, sabe? Então, assim, é bem isso mesmo, é perfeito. É verdade. Muito bom. E a gente vê isso em muitos exemplos, né, assim, acontecendo, e a renovação acontecendo exatamente por essa percepção dos líderes. Um exemplo muito aberto e que a gente consegue ver no livro F5, que é o caso da Microsoft, né? Assim, antes do Nadella assumir como CEO em 2014, a Microsoft era frequentemente descrita como tendo uma cultura de competição tóxica, onde o erro era punido, a colaboração era difícil entre os departamentos, entre as pessoas, e era uma realidade exatamente como a Lúcia estava me informando. Assim, o medo era muito real. E a rotatividade de pessoas muito boas era muito frequente. Assim, Microsoft perdia imagina, Microsoft, grandes talentos, Sim. né? A gente já associa. E perdendo várias pessoas. E eu acho que é assim que fala o nome dele, tá? Nadella. Vou falar bem em português, deve ser outra forma de falar, mas o nome dele escreve assim, Nadella. Ele é um profissional que está lá dentro há muito tempo. E ele via isso acontecendo e ocorrendo. Quando ele se tornou CEO, a pedido do qual é o nome do dono? Eu esqueci agora, olha, me deu um branco. Da Microsoft, a pedido dele, ele se tornou CEO, ele não queria assumir essa cadeira exatamente por esse medo, né, das pessoas estarem saindo constantemente e a Microsoft sendo ressachada sobre uma cultura ruim. Mas ele assumiu o compromisso. Ele falou, ok, vou fazer isso. E ele trouxe uma nova visão baseada no conceito de mindset de crescimento, que a V fala tanto também, né? E de segurança psicológica. Então, esses dois pontos foram a base da estratégia dele, segurança psicológica e mindset de crescimento. E a cultura ela foi revisitada com foco em empatia, vulnerabilidade, liberdade para experimentar sem medo de punição. E a Microsoft, no livro ele vai descrevendo o que isso trouxe de forma bem concreta, assim, quais foram os projetos que foram para frente com essa renovação de cultura, com essa remodelagem de cultura, porque foi extremamente importante trazer esse mindset de crescimento e a segurança psicológica. Ele de forma explícita, trouxe o incentivo à empatia como competência estratégica, inclusive dos líderes técnicos, tá? Ele reformulou a avaliação de desempenho, ele tirou essa competitividade para uma forma mais colaborativa, com impacto coletivo para as equipes. As reuniões de liderança passaram a ter momentos intencionais de vulnerabilidade e escuta. Sensacional isso. Ele fala de um exemplo que a primeira vez que ele trouxe isso, ele estava extremamente nervoso. E aí ele fala, eu perguntei como é que foi o dia da liderança, na mesa de reunião, assim, como é que foi seu dia? Qual foi o ponto de dificuldade que você teve nos últimos... E ele falou assim, que as pessoas mais inteligentes que ele já tinha tido contato ficaram em silêncio. E aí ele falou que ele fala assim do desconforto que isso trouxe para ele, e aí ele começou a falar sobre a vida dele, que também ele tem uma história de vida sensacional. E é isso, e além disso, ele trouxe esse desenvolvimento de ambiente de trabalho onde dizer que eu não sei virou um sinal de inteligência emocional e não de fraqueza. E aí o resultado foi a Microsoft retornou uma trajetória de crescimento acelerado que ela tinha perdido, voltou a ser considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo. A gente vê isso acontecer, o poder da Microsoft hoje em dia.
A cultura de colaboração levou à exploração de inovação e de produtos como Azure, Teams, GitHub, que são produtos extremamente conhecidos hoje no mercado. Os times relataram maior engajamento, pertencimento, disposição para arriscar, criatividade. E a frase de Nadella que eu trouxe, assim, que me pegou muito, foi: empatia é a maior força criativa que temos na Microsoft. É sensacional o impacto que isso criou dentro da Microsoft. Quando você vê a história da Microsoft, quando ele assumiu como CEO, de fato, a Microsoft estava caindo. As ações estavam baixas, os produtos não estavam entregando, muita rotatividade, muito gasto com isso. E na hora que ele assume como CEO e traz esse desafio como estratégia, né, de trazer segurança psicológica e o mindset de crescimento, a gente vê em números, a gente, né, falando aqui tanto, mas em números a gente vê essa empresa voltando para o eixo que ela sempre teve, de inovação, de liderança de mercado, de muitos produtos com muito impacto no mundo, porque ele tem isso também, ele construiu dentro da cultura a cultura de um impacto no mundo. Qual o impacto que isso vai criar no mundo? Isso é muito grande, né? Isso é muito bonito de se ver. E isso só se dá com o time. Não dá para uma pessoa, como a Lúcia estava falando, né? Segurança psicológica não é uma pessoa para uma pessoa, é um time. É o time criando impactos, então é muito interessante. E isso tem muito a ver com o que a NR1 se propõe, né? Assim, de trazer essa essência para as empresas. Por mais que eu acho que algumas pessoas vão pensar, meu Deus, mas minha empresa é pequena empresa, como é que eu vou me relacionar com essa história da Microsoft? Gente. A gente vive em um mercado com muitas oportunidades. Por mais que a gente ouve muito falar, às vezes, quando a gente lê na internet, vê televisão, enfim, notícias muito negativas, mas o nosso mercado hoje é gigantesco, de muitas oportunidades. A gente está vendo acontecer uma transição no mercado de tecnologia e que abriu muita coisa. Então, tudo que o pessoal foi falando aqui, assim, a segurança psicológica é um pilar para você trazer esse time que vai inovar, que vai trazer novas ideias, que não tem medo de errar, que vai tentar, vai testar, e vai ser um time de alta performance, que vai colocar a sua empresa aí num lugar muito especial, né, dentro do mercado, né? E o que vocês acreditam que a NR1 vai trazer aí de solução e de melhoria para o nosso mercado, gente? Posso começar, Gabi, falar sobre a questão da NR1. Da mesma forma como os 4 pilares da segurança psicológica, como 7 elementos, né, complementares, eles se conectam, né, entre si, a gente não tem como desassociar, desvincular. Eu acredito também que, da mesma forma, a gente não consegue desconectar a NR1, né, a atualização também da NR1, com a segurança psicológica, com a inovação, com a cultura organizacional, que é um tema que a gente fala muito, estuda muito e sabe que, como diz a Verusca, né, é o fio condutor para tudo que acontece. Então, a NR1, com essa atualização, né, que trouxe os fatores psicossociais que as empresas precisam identificar, avaliar, gerenciar esses riscos psicossociais, ela vem falar sobre cultura, né, uma mudança de cultura nas organizações. E quando a gente fala em cultura, a gente fala em como as coisas funcionam dentro dessa empresa, a gente fala de ambientes de trabalho, né, da qualidade das relações, da qualidade das interações entre as pessoas. E, consequentemente, a segurança psicológica, ela faz parte da cultura, ela é um pedaço dessa cultura. E vem, né, de alguma forma, impactar também essa questão dos ambientes. Então, eu vejo que a NR1 conectada com a cultura, que está conectada com segurança psicológica, se tem um ambiente psicologicamente seguro, vai proporcionar a questão da inovação, do crescimento. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? É como se seguisse uma linha. Então, não temos como realmente, assim, desvincular tudo isso. E a NR1, ela não fala somente sobre saúde mental, não é só sobre a saúde mental, porque a saúde mental, ela é uma consequência de um ambiente de trabalho positivo, de um ambiente de trabalho saudável, né, onde as pessoas podem ter
qualidade nas suas relações. Então, tudo isso vai gerando, né, fazendo, enfim, que as pessoas possam ter mais saúde mental, se elas têm também um ambiente onde existe essa segurança psicológica que vai impactar lá no desempenho da equipe, na produtividade, na colaboração e tudo aquilo que a gente falou até o momento, né, dos elementos também. Então, eu acho que veio se juntar a tudo isso, essa atualização para que as empresas, as organizações possam ter esse olhar mais cuidadoso, né, para o seu trabalhador e fazer com que também haja um engajamento maior desses trabalhadores no seu ambiente de trabalho, olhando justamente para esse lado do ambiente, da qualidade das relações que existem nesse ambiente. Então, eu vejo assim como uma base, né, que fortalece ali, como um terreno que fortalece o trabalho com a segurança psicológica. Acredito que tudo esteja, de alguma forma, ali conectado. O que eu acho é que nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária de fazer evoluir, sabe, as condições de trabalho dentro das organizações. Então, ela, por mais assustador que possa ser num primeiro momento para os empresários e até para os executivos, para o RH, né? A gente está junto nesse universo, a gente não pode deixar de ver a oportunidade que isso trouxe, não só para as organizações, mas como os profissionais que são envolvidos nesse processo, né? A gente vê, historicamente, o quanto que as empresas produziram de doença, vamos dizer assim, né? Mas a cura, ela é real, se você opta por ter elementos como esses que a Cíntia falou, fazendo a segurança psicológica, procurando esses ambientes, elevar a conexão. É isso que a NR está pedindo, na verdade. Olhe para os ambientes emocionalmente falando, olhe as relações, olhe as conexões, veja como as pessoas estão se relacionando. Então, isso é segurança psicológica, sabe? Olhar para isso. Então, assim, eu também não desmembro o NR1 de segurança psicológica. E como não desmembro da cultura, óbvio que não. Sabe? Que a cultura, ela é fruto de tudo isso, né? Das nossas ações, de como as coisas acontecem por aqui. Então, vamos... É isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo, sabe? Incentivar. Tá dando medo? Tá dando medo. Por que não? É tudo muito novo, complexo, mas a gente tem condição de desbravar isso, sabe? E é o simples que manda. Só que as pessoas acham o simples complicado. Mas, na verdade, é muito simples a questão. Como a conexão está acontecendo. Não é isso que o Google descobriu? Que é a conexão que faz a diferença? Então, assim, como melhorar isso? A hora que a gente melhorar isso, nós estamos melhorando todos os riscos psicossociais. É isso. Não sei se eu estou sendo, vamos dizer assim, visionária, sabe? Mas é como eu penso. E eu respeito, viu, seu pensamento, Lúcia. Concordo em grande parte com ele. E a Cíntia também, junto com a Lúcia, já praticamente abarcou bem, né? Essa conexão. E a nossa mediadora, Gabriela, esse case da Microsoft que você trouxe para a gente,
sensacional, sensacional. Avaliação de desempenho colaborativa. O quanto que isso é assim, inovador, né? E já com ele, há quanto tempo que ele fez isso, né? E você falou uma coisa que eu vejo que está conectada com tudo, que tudo começa pela mentalidade de crescimento. Nós estamos falando aqui de NR1, que fala também de saúde mental, né? Começa pelo mental das pessoas, que as pessoas estão adoecendo por aí. O Fernando citou aqui que o Brasil ele é o número 1, né, em casos de ansiedade, e somos o segundo em depressão, acho que só perdemos para o Japão. Né? Então, assim, o quanto é importante a gente ver nesse movimento do Maio Humanizado tantas pessoas que estão aqui para auxiliar as empresas, que as empresas estão precisando desse auxílio, as pessoas estão precisando. Os donos de empresa não sabem o que fazer, e nós temos aqui, a grande parte das pessoas que estão aqui, são consultores para fazer uma transformação organizacional. E é por aí que começa esse trabalho da NR1, porque é o propósito. Começa pelo propósito da empresa, é a mentalidade dele, de propósito que vai gerar valor, os valores da empresa que vão gerar os comportamentos e vão sanar as pessoas, da condição das pessoas serem felizes. E nada performa mais do que a felicidade. E é uma grande alegria, não sei se a gente já vai se despedir aqui, são 9h12, eu quero falar assim que eu me sinto honrado e muito grato de estar nesse painel aqui. O pessoal comentava, né, que dá vontade de ficar muito mais, dá mesmo vontade de ficar muito mais tempo e que mais pessoas possam ir entrando e conversando com a gente. Muito grato, Lúcia, Cíntia, Gabriela conduziu de uma maneira maravilhosa. É muito bom estar com vocês e eu quero ver se eu encontro todo mundo ao vivo e a cores lá em Itu. Um grande abraço para todo mundo. Muito bom. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo painel, cada um de vocês, Júlio, Lúcia, Cíntia, todo mundo que está assistindo. Foi uma honra estar aqui com vocês, vocês são profissionais de excelência. E, enfim, eu queria agradecer também quem está assistindo e contribuiu no chat, estava aqui dando uma lida. Tem bastante coisa para a gente absorver ali também, muita gente boa. E, enfim, espero que a gente tenha contribuído. Ai. Deu um break. E agora? Vai falando, gente, vamos falando. Então tá, então eu agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês. E nos veremos dia 29 e 30 e vamos assim ingerir um monte de coisa boa, né? Então, eu vou aproveitar também para me despedir. Para mim também foi um desafio participar do painel. Eu nunca tinha participado, foi o primeiro. E dá um friozinho na barriga, né? Vou confessar. Mas, enfim, a gente estava num ambiente psicologicamente seguro, né? Onde a gente podia também falhar, errar, assim, de alguma forma. E sabe, né, que a gente tem o apoio também da equipe, das pessoas que estão ali participando e nos assistindo. Então, muito obrigada a todos e tenham todos uma boa noite. Gabriela mandou mensagem aqui no grupo dizendo que caiu, mas caiu em pé, tá? Caiu em pé. Muito grato a todos e boa noite. Com certeza. Então tá ótimo. Beijo para vocês todos. Beijo, boa noite. Boa noite.